Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nos estudarmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina. E olha, para você que não sabe, essa é a última lição, então, da nossa lição, que é sobre Josué, ok? Então, esse trimestre nós estudamos várias vertentes do livro de Josué e hoje nós vamos encerrar. Então, antes de nós começarmos o nosso resumo semanal, vamos fazer uma oração? Grandioso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor nos inspire para que possamos entender o que vamos estudar aqui. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, olha só, o título da lição dessa semana é Escolham Hoje. E quando você ouve essa frase, Escolham Hoje, e lembra de Josué, tem algum versículo que vem à tua mente? Na minha mente vem exatamente o verso para memorizar, que está lá em Josué 24, versículo 15, e diz assim: Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. E aí, você e a sua casa têm servido ao Senhor? Isso é muito importante da gente pensar, porque a gente vai ver que foi o sucesso, então, da família de Josué, ok? Vamos então para a nossa introdução da lição? O capítulo final da história de Josué traz para nós um panorama ou uma situação bem interessante. Vai contar para nós a cerimônia de renovação da aliança. E aqui a introdução da lição vai trazer uma informação bem interessante que talvez a gente não pense quando vamos ler o capítulo. Ele possui os elementos dos tratados de suzerania do Antigo Oriente Próximo. Na continuação do texto, na sua lição, você pode ver 7 elementos desse tratado. Josué se aproximava do fim de sua vida e não tinha ninguém para substituir ele. A renovação da aliança era um lembrete para Israel, de que seu rei era o próprio Yahvé, e que se permanecesse fiel a Yahvé, eles desfrutariam então da sua proteção. Israel não precisava de um rei humano. Como uma nação teocrática, eles precisavam ter sempre em mente que Deus era o rei deles. Então, com essas informações, vamos para a nossa parte de domingo, que traz o título Vocês Estavam Lá. E para começar essa parte aqui de domingo, vamos então ler o capítulo 24 de Josué, o versículo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Você notou ali uma informação bem interessante, que eles se reuniram em Siquém. Siquém para eles tinha um peso muito maior, porque foi ali que Deus prometeu a Abraão que daria essa terra para eles. Nesse momento aqui, nesse episódio, Deus já tinha cumprido a parte dele. E agora então a gente vai ver o discurso de Josué, que vai dos versículos 2 em diante, ok? Então olha só que leitura legal que a gente vai fazer aqui. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abrão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e eu fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuísseis a terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Você notou que no texto que nós lemos, que foi do verso 2 até o 13,
Os verbos ali são todos do passado. Não dá a entender que é o próprio Josué que está falando, apesar de ser ele falando, mas dá a entender que é o próprio Deus que está falando com esse povo. O que tem que ficar bem claro aqui é que Israel não era o protagonista dessa narrativa. A existência de Israel como nação não era mérito nenhum de seus ancestrais, mas obra exclusiva da graça de Deus. Então aqui ele estava revisando tudo que ele fez por esse povo. Olha só quanta bênção. E lembrando que nada do que eles fizeram poderiam merecer essa bondade de Deus. E isso a gente pode trazer para os nossos dias também. O Deus que atuou em favor dos antepassados no passado está pronto para agir em favor da geração atual. E aí, nós somos a geração atual. Nesse momento aqui, essa era a geração atual. E Deus atuou no meio deles. Assim ele também pode atuar na nossa vida. Mas se nós formos obedientes a ele, se nós permitirmos que ele conduza as nossas vidas. É interessante, né? Tudo que a gente vê aqui na lição serve para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Nada do que está aqui é para a gente julgar, e sim para a gente aprender, ok? Vamos para a nossa parte de segunda-feira que diz com sinceridade e verdade. Vamos então para a Bíblia e ver em qual versículo está esse tema aqui? Está lá nos versículos 14 e 15 do mesmo capítulo que a gente está lendo. Então pegue a sua Bíblia e vamos continuar a leitura. Olha só o que diz nesses versos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui a gente vê que o apelo de Josué era muito enfático de que eles deviam escolher. Então, você nota que até a falta de escolha, na verdade, é uma escolha? Se você não se posiciona ao lado de Deus, você se posiciona contra Deus. Isso é uma questão de lógica, na verdade. Porque nós temos que entender que não temos uma terceira via, ou seja, não tem um muro onde você pode ficar em cima. Se você não está do lado de Deus, automaticamente você está aí nas fileiras de Satanás. Isso às vezes é muito duro ouvir, mas é a pura realidade. A escolha estava nas mãos deles. As escolhas estão nas nossas mãos. E hoje a gente tem que falar como Josué, a quem nós vamos servir? E aí, a quem a sua casa tem servido? Isso é muito importante de você refletir. Quando a Bíblia traz a expressão temer a Deus, não quer dizer que nós precisamos ter medo de Deus ou alguma insegurança emocional. Não, isso é muito pelo contrário. Quando a Bíblia fala temer a Deus, é no sentido de respeitar a Deus. Ou seja, ter reverência ao nome dele. Temer a Deus é ter uma consciência constante da magnitude de suas exigências, um reconhecimento de que ele não é apenas nosso Pai Celestial, mas também nosso Rei Divino. Essa consciência levará a uma vida de obediência ao Senhor. Olha só que legal, então essa definição trouxe mais luz sobre esse tema. Nossa vida deve refletir a gratidão que nós temos por Deus, por tudo que Ele fez, faz e fará pelas nossas vidas. E é assim que nós hoje devemos nos relacionar com Jesus. Agora, para finalizar essa parte de segunda-feira aqui, uma pergunta que você precisa refletir. O que tem impedido você de ter uma devoção total a Cristo? Com certeza você pode ter pensado em alguma coisa nesse momento. Então você precisa orar para que essa coisa saia da sua vida. Porque se isso está impedindo de você ter uma devoção total a Cristo, então essa daí é a sua idolatria. E você tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque pequenas coisas podem tirar a gente do céu. Eu estava pesquisando algumas palavras que definem a idolatria moderna. Olha só, eu vou falar só algumas aqui, porque às vezes a gente não pensa que isso pode ser uma idolatria. Por exemplo, ego, autoimagem, autossuficiência, controle, produtividade, trabalho, dinheiro, riqueza, estabilidade e conforto, e a lista segue. Então é importante que a gente reflita. O que tem me impedido de chegar totalmente a Cristo? Dar meu coração total a Ele. Isso aí é a sua idolatria. Então, tenha muito cuidado. Então vamos para a nossa parte de terça-feira que vai trazer o título Livres para Servir. Como um líder verdadeiro e fiel, Josué deixou bem claro ali nos versos que a gente leu, principalmente no 15, para eles escolherem a quem eles queriam servir. E é importante a gente observar isso porque servir a Deus não deve ser por medo, deve ser exclusivamente por amor, por tudo que Ele fez por você, faz e ainda fará. Ok? Vamos então continuar a nossa leitura dos versos 19 ao 21. Nesse texto aqui de Josué, ok? Olha só o que está escrito.
Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ser feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Se você voltar um pouquinho no verso 18, no finalzinho dele, você vai ver que os israelitas chamam o Deus dos antepassados de nosso Deus, que diz assim: Nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Você nota que depois dessa resposta do povo de Israel, uma resposta positiva, era esperado que Josué falasse palavras de encorajamento? É interessante que esse não é o caso. Ele começa a destacar as dificuldades de servir a Deus. E sabe por que isso? Porque Josué conhecia a geração anterior. Ele sabia da instabilidade religiosa deles. Ele sabia que eles tinham prometido servir a Deus, mas que tinham esquecido rapidamente das suas promessas. Assim, por meio do seu discurso, por meio da sua retórica, ele queria conscientizar os israelitas de 3 formas. Primeiro, a decisão de servir a Deus é séria. Segundo, essa decisão deveria ser uma decisão pessoal. E terceiro, os seres humanos são incapazes de servir a Deus através das suas próprias forças. Então eram esses 3 pontos que ele queria destacar para que eles entendessem exatamente onde eles estavam chegando. Vamos então continuar na nossa parte de quarta-feira, que vai trazer o título Os Perigos da Idolatria. Olha só que pesado isso aqui. Vamos então ler dos versos 22 ao 24 do mesmo capítulo. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. A ameaça da idolatria não é teórica. É interessante pontuar aqui que os deuses agora não eram aqueles deuses da Mesopotâmia, do Egito, que estavam lá longe. Agora os deuses estavam no meio deles. Assim como nós lemos no verso, Josué falou para o povo se inclinar a Deus, se render a Ele, e não aos deuses que habitavam no meio deles. E aqui, só para você entender, esses deuses que a gente está se referindo, são os deuses dos cananeus, que eram os povos que ainda não tinham sido extirpados da terra de Canaã. O coração humano pecaminoso não possui a tendência natural de se inclinar e ouvir a voz de Deus. São necessárias decisões conscientes de nossa parte para incliná-lo a cumprir a vontade de Deus. Esse texto aqui veio de forma bem pertinente, porque às vezes você pode pensar assim: poxa, mas eu não consigo passar tempo estudando a Bíblia, não consigo passar um tempo estudando a lição. É porque o nosso coração, a nossa tendência pecaminosa, nunca vai querer as coisas de Deus. Por isso que a gente tem que orar com fervor para que esse tipo de atitude aconteça na nossa vida. E é fato, se você pedir para Deus ajuda nesse sentido, Ele vai te ajudar. Mas você também precisa fazer a tua parte, né? Você não pode orar e ficar parado. Você tem que orar e fazer a tua parte, ok? Então, se você quer ter um estudo mais profundo com Deus, faça um compromisso com Ele de fazer um ano bíblico, por exemplo. Nós estamos quase acabando esse ano, então é a chance de você começar o próximo ano com tudo, lendo a Bíblia inteira. E vai ser muito especial, você vai conhecer histórias que não são muito populares. Por exemplo, Jabal. Você talvez nunca ouviu falar desse nome, né? Outro, o rei que tinha uma cama gigantesca de 4 metros. Ou o gigante que tinha 24 dedos. Então, são histórias que não têm muita popularidade, mas que se você fizer o ano bíblico, você vai passar por elas, ok? Então, faça esse compromisso de ter o ano bíblico, né? De fazer o ano bíblico. E para você que é inscrito tanto no canal do Telegram ou no canal do WhatsApp que a gente tem, e vai estar o link aqui embaixo, eu vou deixar lá um arquivo para você conseguir fazer o ano bíblico o ano que vem, ok? Então você vai ler a Bíblia e ainda o Espírito de Profecia junto, que é fantástico, ok? Então eu vou deixar lá para você hoje. Confere lá que você vai poder baixar e vai poder acessar todos os dias, ok? Então, continuando a nossa lição. A religião de Israel nunca teve a intenção de ser legalista. Muito pelo contrário, deveria ser uma religião de amor pelo Salvador, de amor por um Deus que fez tudo por eles. E agora uma pergunta também para a gente finalizar essa parte de quarta-feira. Você já prometeu alguma coisa para Deus e não cumpriu? Isso é muito importante da gente refletir, porque se você prometeu alguma coisa para o homem, você com certeza vai fazer. E agora, se você prometeu para o próprio Deus, você não vai fazer? Então, é importante você repensar nisso, ok? Vamos então para a nossa parte de quinta-feira que diz Terminando Bem.
Vamos então finalizar o capítulo lendo dos versículos 29 ao 33. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte, Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéia, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Olha só, agora o povo de Israel enterrava seus líderes nessa região que eles moravam, que dava um senso de pertencimento. E além disso, um senso de permanência. Os últimos parágrafos do livro ligam toda a narrativa a uma história maior no passado, e também abrem o caminho para o futuro. Tem uma frase muito interessante de um ex-arcebispo que diz que a igreja está a uma geração da extinção. E com isso a gente traz essa informação para o livro de Josué. E olha só uma pergunta para a gente então finalizar essa parte de quinta-feira. Sob o comando de Josué, uma geração permaneceu fiel ao Senhor. Mas será que a próxima geração manteria a mesma direção espiritual traçada por seu grande líder? Quando eu estava revisando a lição, principalmente nessa parte aqui, me veio na cabeça o livro O Grande Conflito. Você já leu esse livro? Ele é espetacular para você fortalecer a sua fé. Você vai ver a história de homens que não importava se eles morreriam, não importava se eles seriam presos, não importava nada. O que importava era a fidelidade deles à Bíblia, à palavra de Deus. Então olha só que interessante, os reformadores eles eram muito empenhados na Bíblia, eles queriam realmente saber qual era a vontade de Deus. E aí, o que aconteceu com as gerações seguintes? Nós vemos hoje um torpor espiritual. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs não têm contato nenhum com a Bíblia. Então é importante que essa realidade não se concretize na sua vida. Por isso, faça com Deus o compromisso de fazer o ano bíblico. Você vai entender muito mais sobre a Bíblia e você vai entender principalmente a vontade de Deus para a sua vida. E isso é extremamente importante para os momentos em que nós vivemos. Vamos então para a nossa última parte, que é o estudo adicional? E olha só, uma frase aqui bem legal para a gente entender. Entre as multidões que saíram do Egito, havia muitos que tinham sido adoradores de ídolos. E tal é o poder do hábito que a prática continuou secretamente, até certo ponto, mesmo depois do estabelecimento em Canaã. Esse texto aqui me fez lembrar duas pessoas, João e Judas. Os dois andaram com Cristo, os dois tiveram as mesmas oportunidades, mas um deles não quis entregar o coração a Deus, que é exatamente o que a gente leu aqui. Pessoas que adoravam ídolos não quiseram se entregar a Deus. Então imagina, essa mesma pessoa que viu tantos milagres ali, Deus atuando em favor do povo de Israel, mas não entregou o coração a Deus. Será que essa é a tua realidade? Você tem ido para a igreja, tem participado dos cultos, mas não sente uma real motivação de servir a Deus? Se essa é a tua realidade, eu vou mudar a forma que a gente vai terminar essa lição de hoje. E eu vou orar por você. Ore comigo nesse momento. Grandioso Pai, nosso querido Deus, nós te agradecemos por tantas lições que o Senhor deixou na sua palavra, Pai. Tantos exemplos que hoje fazem a gente não errar, se a gente ouvir esses exemplos, Pai. Senhor, eu não sei quem que está ouvindo nesse momento, eu não sei a realidade dessa pessoa, mas eu sei que o Senhor sabe estar do lado dela nesse momento, e ela quer entregar o coração dela a Ti, meu Pai. Por favor, ajuda essa pessoa, ajuda nas dificuldades que ela tem, as situações que ela vive, para que ela entregue o coração totalmente ao Senhor, Pai. Que ela seja um testemunho vivo do poder transformador do Espírito Santo. É isso que eu te peço por ela, que ela tenha um ótimo ano, um ano sensacional ao teu lado, Pai. Que ela viva o extraordinário aos seus pés, Pai. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém.